Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Inicialmente, feliz ano novo para quem eu estou vendo pela primeira vez. Que nesse 2022 a gente possa realmente fazer diferente, que Jesus possa nos fortalecer para os embates naturais da vida, claro, sem nunca perder de vista o Evangelho do Mestre. E como toda palestra tem uma história, essa não foi diferente. Eu estava preparando um tema já há uma semana, até que ontem à tarde uma pessoa me procurou, e nós ficamos conversando por quase 2 horas. Ela disse que carregava uma culpa e uma dor muito grande, por conta da vida dela. E ela dizendo assim, hoje, aos 40 anos, eu já me sinto mais madura ao ponto de perceber o quanto eu errei, mas aqui dentro tem alguma coisa que está me machucando. Na minha vida, eu te falo que eu só não matei e não roubei. O resto, eu fiz de tudo. E quando a ficha caiu, veio a culpa. E já tem mais ou menos 5 anos que eu procuro pessoas, religiões, seitas, filosofias. Algumas me disseram que eu deveria eliminar essa culpa, que eu não tinha que sentir culpa, mas me ensinaram como. Outras pessoas disseram que eu tinha que liberar isso para o universo, porque o universo traria oportunidades de volta. Mas como que eu libero isso para o universo? Outras ainda disseram que eu tinha que não aceitar a culpa, que eu era uma pessoa capacitada, poderosa, e que eu não tinha que aceitar essa culpa. Mas como que a gente não aceita algo que está corroendo aqui dentro? Então eu resolvi, por fim, ouvir o que um espírita tem a falar. E por conta dessa conversa, ontem, já no final da tarde, eu mudei o tema da palestra, e hoje a gente vai reflexionar sobre a culpa e o auto-perdão. Só que eu resolvi fazer uma palestra hoje de um modo um tanto quanto diferente. Utilizando a didática de O Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, eu elenquei aquelas principais perguntas que ela me fez, e a partir delas, tracei o que nós reflexionaríamos hoje. Então, antes que nós comecemos a reflexão, é importante entendermos o que é culpa. Nós temos várias definições a determinar do segmento que nós buscamos. Se nós formos para o dicionário, por exemplo, a culpa é uma falta voluntária contra o dever, omissão, desleixo, causa de mal ou dano, de desastre causado a outrem, delito, crime ou pecado. Quando nós vamos para a psicanálise freudiana, nós encontramos outra definição, que a culpa é uma subjetividade em relação à lei de castração, a lei de Édipo, onde existem 2 polos fundamentais, o proibido e o obrigatório, que geralmente é na infância. Ou seja, traduzindo para o bom português, é uma representação dos desejos cerceados ou engessados desde a infância. E aquele exemplo clássico freudiano, se uma criança sente um desejo pela mãe, ele é extremamente culpado por aquilo e ele deve reprimir. Então gera culpa. Segundo a antropologia, a culpa ela é derivada de uma cultura judaico-cristã que criou um Deus severo, punidor, exigente.
e que, portanto, as pessoas tinham que agradar a esse Deus, e nada que eles faziam estava à altura das exigências do Deus. Então isso gerou a culpa, que veio passando de geração em geração, chegando até nós. Segundo as religiões, para a Igreja Católica, a culpa é produto do pecado. Mas é gerada principalmente pela consciência de que aquele pecado, embora foi perdoado pelo sacerdote, através da confissão e da aplicação de uma pena, a pessoa ainda continua sentindo aquela culpa. Para os protestantes, a culpa também é uma subjetividade que fica entre o pecado e a salvação através da graça, frente à fé. Para os evangélicos neopentecostais, é meio complicado definir culpa, porque pela quase infinidade de denominações neopentecostais, onde cada pastor tem a sua aplicação própria da religião e a sua definição própria, então, não se tem algo muito definido. Mas e para a doutrina espírita? Bom, para a doutrina espírita, a culpa é inerente a qualquer ser humano que infringe as leis divinas e que, portanto, nesse momento, dispara em si um mecanismo de correção e de evolução que é chamado de culpa. Mas alguém fala assim, ué, como assim? Infração das leis divinas? Quem não é cristão que não tem a Bíblia? Primeiro, que as leis divinas não estão na Bíblia. Porque se tivessem, os outros livros sagrados, as outras doutrinas religiosas estariam fora, entre aspas, da salvação divina. E até mesmo porque ali a Bíblia é um livro extremamente adulterado. Se você pegar 20 Bíblias e abrir no mesmo capítulo, no mesmo versículo, você vai ler 20 textos diferentes. Kardec, na famosa pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, sim, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, e a gente erra por negligência, por orgulho, por preguiça, por qualquer coisa, mas que nós sabemos, nós sabemos. A segunda pergunta: a culpa é uma só ou existem vários tipos de culpa? Existem vários tipos de culpa, que nós podemos classificar em duas. A culpa imposta que vem de fora e aquela culpa que vem de dentro. Essa culpa que vem de fora, quase sempre ela é uma tentativa de manipulação. Ela pode ser subdividida em dois tipos. Aquela manipulação feita por organizações religiosas, que aplicam uma moral, que impõem uma moral, que nem sempre os próprios sacerdotes acompanham. Que impõem uma moral que muitas vezes vai contra a lógica e o bom senso. Que alguém criou simplesmente para submeter os fiéis. Outro tipo da culpa que vem de fora é aquela culpa imposta, geralmente, por um familiar, por familiares, por cônjuges. Também na tentativa de submeter ao outro a uma moral que nem sempre é melhor para o outro, mas para aquele que está impondo aquela moral. E temos também a culpa que vem de dentro, que pode ser como síndrome de pânico, depressão, ansiedade, e que geralmente não sabemos de onde ela vem, a gente simplesmente sente aquilo. Ou às vezes nem sentimos propriamente dito a culpa, mas nós sentimos os transtornos gerados pela culpa. Nesse caso,
em quase 100% das situações, são culpas geradas em outras existências que não foram resolvidas e que passaram para essas existências porque elas estão implícitas em nós, os espíritos, em nossa mente. E é extremamente importante nós entendermos esses dois tipos de culpa para que nós entendamos como enfrentá-las. Porque a culpa imposta pelo lado de fora, através dessa tentativa de manipulação e, portanto, nos impõe algo, ela é mais simples. Ela geralmente é resolvida com a nossa maturidade, com o nosso crescimento, com a nossa capacidade de discernimento, de entendimento que vem com o tempo. Agora, a culpa que vem de dentro, ela é muito complexa e geralmente traz consequências extremamente graves se elas não forem tratadas. E aí vem a pergunta número 3. Por que nós sentimos culpa? Bem, daqui para frente a gente tem que começar a falar como espíritas. Segundo a doutrina espírita, a culpa, como eu disse antes, é um processo natural de aprendizado. Mas como que a culpa pode ser um processo de aprendizado? Simples. Todos nós trazemos em nós as leis divinas. E quando nós fazemos algo que nós sabemos ser errado ou equivocado, parêntese, qual que é a diferença do erro e do equívoco? O equívoco é aquele erro que você faz sem saber que é erro. O erro é aquele que você comete sabendo que está errado e mesmo assim você faz. Então, quando nós cometemos um erro ou um equívoco, na nossa consciência aquele ato é confrontado sobre a nossa noção de certo ou de errado, sobre a nossa noção acerca do que podemos ou não podemos fazer. E isso vem de maneira muito natural, inconsciente. Mas o doer mais ou doer menos vai depender da nossa consciência do que é certo e do que é errado e da nossa maturidade espiritual. É por isso que só sente culpa quem está, de certa forma, evoluindo. E é por isso que muitos políticos, por exemplo, não sentem culpa quando desviam verba da saúde para poder beneficiar o próprio bolso. Eles ainda não despertaram para a realidade de uma vida, de uma consciência. Agora, é por isso que a culpa nos impulsiona ao aprendizado. Porque quando fazemos algo errado e desenvolvemos esse sentimento, principalmente quando esse sentimento dói, quando temos consciência do que fizemos errado, aquilo nos leva a um processo de aprendizado e muitas vezes de correção. É por isso que quando nós aprendemos com a culpa, ela se transforma em uma ferramenta funcional. Ela cumpriu a sua função. Mas quando nós não aprendemos com a culpa, ela pode nos lançar em situações extremamente difíceis, porque ela se transforma numa ferramenta desfuncional. E o resultado disso são os mais variados possível. Então isso é castigo divino porque nós erramos? Não. Isso é um processo natural da lei. Então, como lidar com a culpa? Veja bem, como lidar com a culpa? Como vivenciar a culpa? Em relação àquela culpa imposta que vem de fora, na tentativa de controle, quando vem de uma instituição religiosa, nós precisamos aprender a analisar aquela instituição. Porque, geralmente, elas baseiam as suas cobranças no medo. Impondo um medo de determinada maneira, que a pessoa se sente incapacitada e refém daquela divindade
que só cobra, que só cobra, que só cobra, que nos faz perder a noção da nossa humanidade, ou seja, de que errar é humano. A partir disso, observemos os seus sacerdotes, os seus pregadores, os seus líderes, para observar se eles praticam aquilo que eles impõem aos outros. Porque quando nós começamos a confrontar essas realidades, começamos a perceber que estamos sendo manipulados apenas e que, portanto, não tem motivo para desenvolver aquela culpa. Agora, quando a culpa vem imposta por pessoas mais próximas, que geralmente são parentes ou cônjuges, precisamos observar como são essas pessoas. Porque geralmente elas impõem uma moral que elas também não praticam, que elas também não vivenciam. Elas estão apenas tentando controlar você para que você viva dentro de um padrão, porque elas não aceitam nenhum pensamento diverso do delas, eles não aceitam nenhum comportamento diferente daquilo que eles acham que é o certo de viver, mesmo não fazendo daquele jeito, não agindo daquele jeito. Só que aqui a gente percebe que lidar com essas culpas não resolve. Nós temos também a culpa que vem de dentro, que ela diz respeito à nossa consciência, que mesmo implícita, mesmo sendo aquela culpa que a gente sente uma angústia, que a gente sente outros transtornos mais fortes, nós não sabemos do que se trata, primeiro é importante nós entendermos algo, que somos seres humanos, que como seres humanos nós aprendemos com os erros, que através dos erros que nós vamos descobrindo o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Que somos criaturas de Deus. Que Deus nos ama indistintamente, mesmo que sejamos a pior das criaturas. E que Deus vai sempre nos oportunizar condições de resolver a culpa. Agora, esse Deus, Ele não perdoa como creem os católicos, e nem permite a salvação através da graça pela fé, como imaginam os protestantes. Porque se Deus oferecesse essa graça simplesmente, ou se Deus simplesmente perdoasse, onde a justiça? Porque quando eu faço algo grave com uma pessoa ou com um grupo, eu estou inferindo prejuízos, problemas, situações de dor e sofrimento a essas pessoas. E se Deus me perdoa, e essas pessoas? E o que eu causei a elas? O que elas sentiram por minha culpa, por minha responsabilidade? E os prejuízos que eu causei a elas por conta dos meus atos? Ficam onde? Então não existiria justiça divina se Deus simplesmente perdoasse. E quando nós lidamos com a culpa, ajuda um pouco a amenizar a dor, mas não resolve. Porque saber conviver com algo que está disfuncional é como você andar com um carro com freio de mão puxado. Fica algo segurando, algo estragando, que com certeza no futuro vai trazer consequências graves. Ok. Então por que nós devemos combater a culpa? Primeiramente, porque ficar lamentando, sofrendo, não vai resolver os equívocos perpetrados. Segundo, porque apenas lidar com a culpa também não vai resolver problemas. E terceiro, com a palavra Emmanuel, que diz que a culpa não trabalhada derrapa para o remorso, que é um sentimento altamente destrutivo e que abre portas para os mais diversos transtornos e quedas, como remorso, rancor e principalmente o suicídio.
Então aqui a gente começa a perceber que a culpa não trabalhada, não tratada, pode ser algo extremamente sério, do que simplesmente aquela condição de vivência. E olha que interessante, Emmanuel falou isto ainda na década de 1970. E mais recentemente, na década de 2010, eis que a ciência, através da neurociência, analisando profundamente as emoções geradas pelo sentimento de culpa, afirma que quando a culpa se torna crônica, ela causa uma reconfiguração das redes neurais no nosso cérebro, determinando os mais diversos tipos de comportamentos diferentes dos nossos comportamentos. Isso é epigenética. A epigenética, portanto, está confirmando o que Emmanuel disse na década de 1970. Psicologicamente falando, a culpa também pode ser uma espécie de gatilho que pode ser disparado em qualquer momento, frente a uma situação, uma circunstância que nós vivemos, frente a uma fala de uma pessoa que faz disparar aquilo, e que vai nos causar também a criação de outros sentimentos, como, por exemplo, o melindre, a incerteza, a desconfiança, que são sentimentos de autodefesa, porque quando eu tenho uma culpa crônica, é como se eu olhasse para as pessoas e elas estivessem me desnudando com o olhar, elas estivessem vendo aquilo que eu fiz de errado e que eu carrego como culpa. Então, como sentimento, como mecanismo de defesa, eu desenvolvo esse melindre, ou essa desconfiança, ou ainda a incerteza. Outro efeito disfuncional da culpa, e que nos prende ao passado, é aquele sentimento de que fizemos algo muito errado, muito ruim, mas nós não podemos corrigir isso lá atrás. Eu fico preso naquela condição do passado, no ponto onde eu errei, que vai gerando mais tarde o remorso, que literalmente corrói a alma. E nós sabemos que, tecnicamente falando, a insatisfação com o passado tem um nome: depressão. Portanto, a culpa crônica também pode ser geradora de depressão. Só que a doutrina espírita vai mais fundo na questão da culpa crônica. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala sobre a matéria mental. Ele explica que os nossos pensamentos criam construções mentais de tudo aquilo que nós pensamos. Ou seja, nós literalmente materializamos as nossas emoções através dos nossos pensamentos. E a culpa crônica faz com que a pessoa fique naquele pensamento recorrente de dor, de sofrimento, que gera um circuito fechado de pensamento, que vai causar algum desequilíbrio energético dentro do nosso perispírito e que vai trazer consequências no corpo físico. Portanto, a culpa crônica pode gerar tanto problemas para o corpo físico, quanto interferir no plano espiritual à nossa volta. Só que André Luiz também fala dos bióforos. Os bióforos, segundo André Luiz, são unidades de forças psicossomáticas, ou seja, geradas pela somatização dos nossos pensamentos, que estão nas mitocôndrias de cada célula do nosso corpo, e que gera a saúde ou a doença segundo o comando do nosso cérebro, da nossa mente.
Isso também é epigenética, que André Luiz falou na década de 1950. Então, a partir daí, nós começamos a entender por que a culpa crônica vai gerar doenças. De toda sorte de doenças. Porque o pensamento recorrente, que vai causar um desequilíbrio energético em nosso perispírito, que corre pelas veias do nosso perispírito, por assim dizer, como o sangue corre pelas nossas veias do corpo físico, pode encontrar uma célula apenas, entre aspas, enfraquecida, e fazer com que ela dispare uma produção, uma divisão fora do padrão. E nós temos ali um tumor, mais conhecido como um câncer. Então a culpa crônica, ela é extremamente perigosa. E em relação ao mundo espiritual à nossa volta, também é fácil entender. Porque se eu fico com aqueles pensamentos deletérios, pessimistas, de dor, de sofrimento, eu atraio para a minha convivência por afinidade entidades espirituais que estejam vibrando na mesma frequência, que estejam vivenciando o mesmo sentimento. E eles se aproximam de mim por afinidade, gerando aí uma obsessão. E a coisa começa então a complicar. Beleza. Eu já sei que a culpa é muito mais perigosa do que eu imaginava. Eu sei que ela pode interferir na minha vida muito mais do que eu imaginava. Mas a pergunta número 6, como então combater a culpa? De tão simples é muito difícil. Porque segundo a psicologia espírita, a ferramenta mais eficaz de combate à culpa é o auto-perdão. Mas por que o auto-perdão? Porque o auto-perdão nos liberta efetivamente da culpa. Só que antes de nós entendermos o que é o auto-perdão, nós precisamos entender o que é o perdão. E só o perdão daria um seminário de umas 3 horas, que muito bem resumidos daria uma palestra de pelo menos 1 hora. Mas assim, no ultra mega resumo da síntese, o perdão é um processo de libertação das amarras do ódio, do rancor, da vingança, que nos prende àqueles ao qual ou aos quais nós interagimos através de erros ou de equívocos. É algo tão importante, mas tão importante, que os evangelistas anotaram 32 vezes nos 4 evangelhos, Jesus falando sobre o perdão. De tão importante, que Jesus falou sobre o perdão no seu Sermão do Monte. E tão importante, que Jesus incluiu o perdão na oração dominical, o famoso Pai Nosso. Então o perdão, ele nos liberta dessas amarras. E ao contrário que a maioria das pessoas imagina, não se trata de um processo de esquecimento. Perdoar e esquecer, não. Perdoar nunca foi esquecer, pelo contrário. Perdoar seria a condição de eu me lembrar do fato, mas não sentir a dor, ou remorso, ou qualquer outro tipo de sofrimento que aquele fato me causa. Então, perdoar é libertar daquele fato. E o auto-perdão é, portanto, o processo de libertarmos do sentimento de culpa que todos nós trazemos de alguma forma. Ok. Então basta a outra pergunta. De número 9. Então basta eu me perdoar e estará tudo resolvido? De certa maneira, sim. Agora,
esse processo não é tão simples e não tão pouco simplório como se imagina. Até mesmo porque eu posso afirmar, sim, basta você se auto-perdoar e você resolve o problema da culpa, mas auto-perdão? Como que é isso? O auto-perdão, assim como o perdão, é uma longa caminhada, complexa, difícil, que requer em primeiro lugar a disposição, que é a vontade, disciplina e principalmente determinação. Vamos entender? Quais seriam então os passos para o auto-perdão? Bom, o primeiro passo é entender que se a culpa deriva da infração de uma lei divina, o auto-perdão passa pela reparação desta mesma lei divina. Ou seja, da mesma maneira que nós infringimos, nós precisamos reajustar. Porque somente ao reparar os nossos erros é que nós conseguimos nos sentir quites com a nossa própria consciência. É assim que nós nos livramos da culpa. Tudo o contrário disso é inócuo. Tudo ao contrário disso é falácia ou teorias vazias. A prova é que essa mulher que eu estava contando disse que já tinha feito de tudo e não conseguia se livrar da culpa. Há uma década ela tentava fazer todas as receitas de bolo e não conseguia se livrar da culpa. Mas espera lá. Você acabou de falar de auto-perdão e já está falando em reparação? Como assim? Calma. Primeiro que se você pensou dessa forma, que eu comecei a falar de auto-perdão e depois eu disse que a culpa só vai se livrar, que nós só iremos nos livrar da culpa quando nós fizermos a reparação daquilo que infringimos na lei, você precisa urgentemente observar o seu orgulho. Porque talvez esteja no seu orgulho o motivo do que te fez infringir a lei. Agora, é por conta disso, desse entendimento, que o segundo passo é fundamental. Aí nós precisamos abrir o Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade já vos disse: conheça a ti mesmo. O autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é essencial para que nós saibamos os porquês das nossas culpas. Porque quando a culpa deriva de algo que nós temos consciência, ou seja, de algo que nós sabemos que fizemos errado, o autoconhecimento nos ajuda a perceber se o que nós estamos sentindo é apenas a culpa pura e simples, ou se é realmente uma vontade de reparação, se realmente já estamos amadurecidos para entender que aquilo não se deve ser feito e que, portanto, depois da reparação, eu não volto a errar. O autoconhecimento, ele é fundamental. Porque também quando a culpa deriva de algo que nós não sabemos a sua gênese, ou seja, de algo que nós fizemos no passado em outras reencarnações, o autoconhecimento também nos ajuda a descobrir, através das mais diversas avaliações, através do tempo, o que pode ser o objeto da minha culpa. Mas alguém fala assim, mas
como que eu vou me autoconhecer para descobrir o que eu fiz de errado na outra reencarnação? Porque eu não me lembro o que eu fiz da outra reencarnação. Inclusive, essa tese é o que nós espíritas mais confrontamos quando pessoas de outras religiões vêm falar que não acreditam em reencarnação. Se existisse a reencarnação, eu lembraria do que eu fiz no passado. E não sabem que esse véu do esquecimento, é na verdade produto do amor divino, que nos permite esquecer o que vivemos, a fim de facilitar o nosso recomeço, a fim de facilitar a nossa condição de reparação. Só que tem um detalhe. Nós esquecemos dos fatos, mas nós não nos esquecemos das emoções. É isto que faz o coração bater diferente quando nós na rua passamos, conhecemos uma pessoa que nunca vimos e de repente fala assim, nossa, eu nunca vi aquela pessoa, mas parece que somos amigos de infância. A gente se bateu tão bem que eu queria ser amigo pelo resto da vida. Essa afinidade denota que não são almas que se conheceram agora, mas almas que se reconheceram, que se reencontraram, que pela vibração nós reconhecemos. O contrário também é pertinente. Conhecemos uma pessoa que nunca vimos e já falamos assim, o meu santo não bateu com o dele, como se o santo fosse culpado do que nós sentimos. Geralmente, são almas adversárias de determinação. E é esse não esquecimento, melhor dizendo, essas lembranças das emoções, que permite com que o autoconhecimento nos faça, observando há muitos e muitos e muitos, os sofrimentos causados pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Anota que o processo de libertação, de liberação dos nossos erros, dos nossos equívocos, passa por 3 etapas. O arrependimento, a expiação e a reparação. Vejamos bem, muita gente acha que basta se arrepender do que fez e que está tudo certo. Ah, meu amor, eu arrependi tanto de ter te traído, por favor, vamos voltar a viver. Ah, eu arrependi de ter feito isso, ter puxado o seu tapete. Ah, eu me arrependi de ter te agredido, de ter feito isso e aquilo. Então a pessoa acha que o simples fato de ter se arrependido e confessado resolve tudo. É bom que se diga que não basta apenas pronunciar uma palavra para que a gente resolva os estragos feitos. Nem a lei dos homens defende isso. Se o guarda te pegar em altíssima velocidade na rodovia, antes de te aplicar a multa de quase R$3.000, você virar para ele e falar, seu guarda, eu estou tão arrependido de ter pisado no acelerador, vai resolver? Vai. Seria então a lei divina abaixo da lei dos homens? Kardec faz essa pergunta lá em O Céu e o Inferno. É claro que não. Portanto, se para a lei dos homens não basta alegar o arrependimento, para a lei divina também não. Agora, o arrependimento leva a um estado consciencial que é importantíssimo para o começo do auto-perdão, que é a aceitação. Eu aceitar que eu errei é o primeiro grande passo. Porque se eu continuar negando, escondendo, não vou conseguir nunca progredir nesse processo. Agora,
A doutrina espírita esclarece que o arrependimento que Kardec anota não é esse que nós conhecemos comumente, que é uma lamentação, que é um sofrimento. Não, não. O arrependimento que Kardec anota é segundo a etimologia da palavra arrependimento, que deriva do grego metanoia, e que quer dizer mudança de visão, mudança de pensamento, mudança de mente. Portanto, o arrependimento não é ficar se lamentando, não é ficar sofrendo, mas mudar o modo de ver. Entendeu por que leva à aceitação? Porque quando eu mudo a maneira de ver o objeto da minha culpa, eu dou o primeiro passo para o auto-perdão. E quando isso ocorre, ou seja, quando eu mudo a visão, e eu me deparo com as reais consequências daquilo que eu fiz, vem a dor. E aqui nós temos o segundo passo, a expiação, que é o sofrimento compensatório da culpa. A consciência do que nós fizemos de errado, dos prejuízos morais, materiais, de vida que nós causamos, causa dor. E essa dor, ela vai ser maior ou menor segundo a nossa consciência, a nossa maturidade espiritual. Mas ela cresce. Ela corrói a nossa alma. E ela então nos permite ver que nós fizemos muita coisa ruim, que prejudicamos. E esse ácido que corrói a nossa alma, nos faz querer corrigir o que nós fizemos de errado, ou se não estamos mais em condição de corrigir, porque, por exemplo, desencarnamos, nos faz pedir a Deus a oportunidade de reparação. E aqui entra o segundo passo, a reparação propriamente dita. Somente nesse momento, quando nós reparamos, é que nós nos vemos quites com a nossa consciência. É só nesse momento que eu consigo me libertar da culpa. Percebeu então que o auto-perdão é muito diferente do que a gente imagina de simplesmente falei, vou me perdoar. Não, não. O auto-perdão é a consciência do erro, assumir as consequências disso que vem através das mais diversas dores, para despertar a nossa necessidade de reparação. Aqui eu consigo me libertar das amarras que me fez prender aquelas condições, porque se eu não reparar, eu não fico em paz. No livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado pelo Chico, narra a história de uma incursão que André Luiz fez numa instância de socorro, num umbral grosso, chamada Mansão da Paz. Ele passou 3 anos de estudos na Mansão da Paz. É uma estação de socorro, uma instância de socorro ligada a nosso lar, que estaria numa esfera acima da esfera da Mansão da Paz. Lá ele conheceu o instrutor Druso, que era o diretor da instituição, e o seu principal assistente, Silas. Ali transcorrem diversas situações e condições, onde André Luiz aprende muito, até que num determinado momento, dentro desses 3 anos, ele conversando com Silas, que é um trabalhador
assíduo, há mais de 20 anos, de trabalho dedicadíssimo à Mansão da Paz, no socorro das mais diversas condições de espíritos sofredores. E Silas então confessa para André Luiz que ele está ali como um grande devedor da lei. E narra que na existência passada, ele fora filho de um advogado muito bem sucedido e uma pessoa muito boa. E ele, como médico ganancioso, queria abraçar toda a fortuna da família. Ele então começa a trabalhar diversas situações, até que a sua mãe desencarna por problema de coração. Seu pai, depois de um tempo, casa-se novamente com Aida. E ele então arma uma situação para separar os dois e convence um primo a dar em cima da Aida. E forja uma situação para que o pai descubra, entre aspas, a traição da esposa. E quando se consuma isto, depois de um tempo, o pai envenena a esposa de uma maneira que não deu para saber se foi envenenamento, ela desencarna. E para resumir a história, porque o tempo está passando, mais tarde ele cai doente, no leito de morte, ele confessa para Silas que ele havia envenenado Aida. No plano espiritual, se reencontram, sofrem diversas situações, diversas condições, menos Aida, ou Aida. Silas então confessa que está planejando um retorno à reencarnação, onde ele será novamente um médico, só que dessa vez extremamente dedicado, a fim de reparar todos aqueles erros, porque ele carrega uma culpa gigantesca dentro dele. No entanto, falta ele encontrar o pai e Aida. Porque a sua mãe, que era um espírito que estava numa instância muito superior, estava assistindo a todos e orientando eles. E André assusta, falando: como um trabalhador aqui da Mansão da Paz, com essa carga? Sim, André, eu não estou aqui porque eu sou um espírito puro, eu estou aqui porque necessito disto. Mas eu achava que bastava os espíritos superiores quererem, que trazia a Aida para você e organizava. Não, André, não é assim não. A procura incessante dela faz parte da minha reparação. Para resumir a história, isso não é spoiler, porque o livro traz muitos ensinamentos nas suas entrelinhas que a gente precisa ler. No último capítulo, ele descobre que Druso era o espírito do pai dele. Encontram Aida, ou Aida, e programam a sua reencarnação. Beleza, entendi tudo. Mas não existe um caminho mais fácil para que eu possa promover essa reparação, sem esse caminho do autoconhecimento, que é muito difícil? Sim, existe. Ama. Esse é o caminho mais curto. Eu, Carvalho, nunca me esqueço do diálogo de Jesus com Maria de Magdala. Quando ela o procurou em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, e ali, num diálogo de pouco mais de 10 minutos, quando ele o identificou, e ela reclamando e chorando de tudo que ela sofria, Jesus vira e diz: Maria, ama Maria. Ah, Senhor, mas eu procurei o amor em tantos corpos. Não, Maria, não é esse amor. Ame os teus filhos, Maria. Ah, Senhor, eu tive o ventre varado 1000 vezes e não pude ter filhos. Não, Maria, não são esses filhos.
são os filhos das mães, das suas colegas de profissão, que são largados ao mundo, Maria. O verdadeiro amor é aquele que nós dedicamos ao outro que é distante do nosso sangue, Maria. Porque o amor, meus queridos, encobre a multidão de pecados. Nem sempre nós sabemos o que fizemos no passado. Nem sempre conseguimos identificar, portanto, se faz necessário que nós amemos. Então basta eu sair por aí beijando na boca de todo mundo? Não é esse amor, Maria. O amor no sentido mais puro da palavra, porque como João Evangelista diz, Deus é amor, amar, portanto, é viver as diretrizes da lei divina. Nós sofremos sempre que saímos dessas diretrizes. E amar não é muito difícil, porque cada um de nós temos as nossas tendências na vida. Temos aquilo que nós gostamos de fazer, de praticar. Ouça o teu coração. Saia da zona de conforto. Porque, repito, ninguém sabe o que traz. E por não saber o que trazemos, nós não sabemos o que teremos que enfrentar, mas o amor pode encobrir a multidão de pecados. Eu lembro de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5. Mais precisamente, os sermãos 25 e 26, quando Jesus disse: vai e reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, quem te entregará ao oficial de justiça, que te trancafiará numa prisão, e de lá só saireis quando pagar o último ceitil. Reconciliar com o nosso adversário fala do perdão, mas fala também do auto-perdão, porque o maior adversário de cada um de nós aqui somos nós mesmos. Quando Jesus disse, porque ele vai te entregar ao juiz, o juiz é a lei divina, que vai nos entregar ao oficial, que é a lei de causa e efeito, que vai nos encarcerar nesta prisão que estamos aqui hoje, o corpo físico, e daqui nós só sairemos depois que repararmos ceitil por ceitil. Ninguém foge da lei, ninguém burla a lei. Só que tem um detalhe, para encerrar. Não precisaríamos ter passado esses 55 minutos aqui falando de culpa, de auto-perdão, se nós, como seres inteligentes, estivéssemos preocupados não em tratar a culpa, mas de evitar o que nos gera a culpa. Todos nós sabemos o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos fazer. Então é necessário que nós evitemos gerar mais culpa, porque é muito mais fácil, muito menos penoso evitar a causa do que tratar a consequência. E isso requer a vigilância constante. Porque, como Emmanuel disse, 1 segundo de invigilância pode nos comprometer por séculos. Precisamos de menos de 1 segundo para puxar um gatilho, para proferir uma palavra de ofensa, para assinar um documento, para determinar coisas. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Orar e vigiar é muito mais profundo. Vigiar é ficar alerta todo o momento sobre as nossas atitudes, as nossas decisões,
e principalmente sobre os nossos pensamentos, porque o pensamento é o gerador das atitudes. E a oração, ela nos fortalece para o enfrentamento, tanto das consequências, como principalmente do enfrentamento das escolhas corretas. É por isso que a doutrina espírita bate tanto na tecla da reforma íntima. Porque sim, nós precisamos nos reformar. Herculano Pires, que eu tenho o maior respeito, estudo bastante, disse que reforma íntima, ela não é algo que nós temos que fazer, porque a reforma íntima é consertar algo estragado, e nós não estamos estragados. Talvez faltou para ele fazer arquitetura ou engenharia, porque eu, como arquiteto, sei que reformar também é uma reformulação, é uma modernização, é uma melhoria, é dar uma funcionalidade, todos nós necessitamos disso. E a reforma íntima, ela não se faz do dia para a noite, ou por uma decisão. Ela se faz no dia a dia. Orai e vigiai. Ó Jesus, dai-me força. A hora que alguém me ofende, me tranca no trânsito, me olha atravessado, me fala uma palavra mal colocada, ao invés de reagir, eu vou agir. É ali, no dia a dia, cada segundo, quando nós somos convidados a fazer algo que o nosso orgulho nos comanda, a gente evita, ou faz menos, até não fazer mais. É assim que a gente evita os processos de culpa, que são tão complexos e tão profundos. Portanto, repito, é muito mais fácil evitar do que remediar depois. Que nós tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Hã? Você chegou nervoso? Não. Você chegou, deu uma olhada para mim, deu uma enrugada no rosto, na testa. Aí eu pensei, será que chegou nervoso, deu uma enrugada, olhou para mim no rosto, na testa, barriga. Pensei, será que algum espírito incorporou nele? Pensei, se algum espírito, uma mulher que incorporou nele, e olhou para mim, pensei, acho que às vezes poderia ser um espírito de uma mulher que incorporou nele. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Depois de refletir sobre a palestra de hoje, muito bem explanada pelo nosso amigo Carvalho, temos parâmetros para nos posicionar. Amado Mestre Jesus, ampara-nos. Se não consigo ainda mensurar o tamanho das minhas dívidas, auxilia-me para que eu não mais transgrido as tuas leis. Ampara-me, criando condições para que eu comece a entender a transformação que o amor traz na vida de cada um. Ajude-me a ver meu irmão como aquele que na dificuldade de reparar, a ele me dedicar agora.
ajude-me a desenvolver sentimentos tão nobres, tais que eu possa sentir no fundo do meu ser a Tua luz ampliando os meus horizontes, amparando-me nesta caminhada, fortalecendo-me diante das provas. Quero agora, nesse momento, Senhor, vibrar na direção daqueles que sofrem, desejando profundamente envolvê-los em energias edificantes, que o ânimo e a disposição não lhes falte, para que possam, cada um, vencer os obstáculos que os separam da luz. Vamos pedir para os nossos familiares, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, por aqueles que se encontram acamados, por todos aqueles que respondem pelos seus atos encarcerados. Que a Tua compaixão, Senhor, possa ser dínamo gerador de energias renovadoras a todos nós que estamos aqui a nos renovar através dos Teus ensinamentos, Senhor. Muita paz a todos, e que o exemplo do Divino Mestre Jesus possa ser a direção que temos para escolher nesta semana, que assim seja.